Você se sente preparado para a crise final que virá ao nosso mundo pouco antes da volta de Jesus? Isso é profetizado em Apocalipse 13. Independente da sua resposta, eu quero lhe ajudar neste momento. No estudo da lição desta semana, eu vou lhe apresentar algumas histórias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nos ajudam em nosso preparo para o tempo do fim. Estas histórias são incríveis porque apresentam detalhes muito significativos que correspondem também aos detalhes daquilo que os cristãos vão enfrentar nos últimos tempos, pouco antes da volta de Cristo. Então essas histórias vão contribuir para o nosso preparo para a crise final. Então acompanhe esse estudo até o final. Antes, eu peço que você deixe aqui o seu like no vídeo e que você se inscreva no canal. Isso é muito importante, porque assim este canal chega mais longe. Você está me ajudando a levar essa mensagem para mais pessoas. Outra coisa fundamental antes do estudo, lembre-se que em breve eu estarei lançando a comunidade Na Mira da Profecia. Eu estou reunindo um grupo de pessoas que estão interessadas não apenas na vida presente, mas na vida futura. E eu vou estudar profecias com estas pessoas de uma forma profunda, pessoal. Se você quiser ser avisado, avisada do lançamento dessa comunidade, eu peço que você vá aqui na descrição do vídeo, clique no link que está disponível e se inscreva. Não vai levar aí, vai levar no máximo um minutinho do seu tempo. Tudo bem? Vamos então vermos quais são as histórias no Antigo e no Novo Testamento, algumas que nos ensinam sobre o preparo para o tempo do fim. Antes de analisarmos estas histórias, aqui na parte de domingo da lição, a lição nos convida a fazermos uso do método correto de interpretação profética. Que método é este? É o método historicista. Existem vários métodos de interpretação profética, eu vou destacar três. Existe o preterismo, o historicismo e o futurismo. O preterismo aplica as profecias para o passado, o futurismo, obviamente, para o futuro, e o historicista entende que as profecias se cumprem numa sequência histórica, num contínuo histórico. Então há profecias para o passado, para o presente e para o futuro. Por que o método historicista é o correto? Porque o livro de Daniel nos mostra isso. Se você estudar Daniel 2 e Daniel 7, você vê que esses capítulos apresentam uma sequência de eventos históricos. Você vê que Deus revelou a Daniel, por meio de um sonho a Nabucodonosor, que surgiriam Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e os países que seriam resultado da divisão do Império Romano, os países europeus. Deus profetizou isso com milênios de antecedência. Então Deus mostra uma sequência. Em Daniel 2 ele mostra a Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. E no capítulo 7, Medopérsia, Grécia, Roma e também os países que surgiram após a invasão das tribos bárbaras ao Império Romano e que se transformaram nos atuais países da Europa. Então você vê o quê? Uma sequência de eventos históricos. Isso nos mostra que na Bíblia o método correto para interpretarmos profecias apocalípticas, como o de Daniel e do Apocalipse, é o método historicista. E a base para entendermos as profecias apocalípticas está realmente em Daniel 2, porque ali mostra o historicismo, uma sequência histórica das profecias, para que possamos compreender os acontecimentos finais dos últimos dias. Eu vou abordar de uma forma muito mais ampla e profunda esses métodos de interpretação na comunidade Na Mira da Profecia quando eu lançá-la, ok? Mas aqui você já tem uma ideia importante para você poder entender agora o restante do que a lição nos apresenta. Então, tendo estabelecido o método correto para interpretarmos, que é o historicismo, que mostra Deus atuando num contínuo histórico, vamos aqui para a parte de segunda-feira da lição. E vamos aprender aqui a primeira história bíblica que pode nos ajudar em nosso preparo para o tempo do fim. Esta história está em Daniel capítulo 3. Você precisa separar um tempo e estudar Daniel capítulo 3 em paralelo com Apocalipse 13. Eu vou mencionar isso aqui na parte de
terça-feira da lição, tá bom? Mas vamos aqui, Daniel 3, 1 a 12. Quando você lê este capítulo, você percebe que o rei Nabucodonosor, a princípio, que havia ficado muito surpreso com a revelação que Deus fez no capítulo 2, ou seja, Deus revelou que após o surgimento de Babilônia, viria a Medopérsia, depois Grécia, depois Roma e depois os países da Europa. Nabucodonosor a princípio aceitou aquilo, exaltou sobremaneira Daniel, porque Daniel foi inspirado por Deus para dar aquela revelação, porém Nabucodonosor foi muito arrogante e ele não quis aceitar a história como definida ali por Deus. Nabucodonosor no capítulo 3 manda construir uma estátua toda de ouro. Na estátua do capítulo 2, apenas a cabeça da estátua era de ouro, ou seja, Babilônia. Indicando o quê? Que depois de Babilônia ter sido o ouro, ter sido aquele império muito rico e poderoso, viria um outro império, inferior em metal, que seria a Medo-Pérsia. Nabucodonosor não aceitou. Ele decidiu que faria uma estátua não apenas com a cabeça de ouro, como Deus revelou no sonho para ele. Mas Nabucodonosor fez uma estátua toda de ouro para dar a entender o seguinte: não, o meu reino não vai acabar e pronto. Olha a arrogância dele. Então o rei mandou fazer toda uma estátua de ouro e ele obrigou as pessoas a adorarem, se ajoelharem diante dessa estátua. E olha o que aconteceu. 3 amigos de Daniel, que tiveram seus nomes mudados quando foram levados cativos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, decidiram ser fiéis até a morte e não se ajoelharam diante da estátua. Isso aqui é muito interessante por nos mostrar qual deve ser a postura de um filho de Deus nos últimos tempos. Mesmo com o perigo de perder a vida, precisa permanecer fiel a Deus. E aqui em Daniel 3, 17 e 18, lemos o seguinte: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nas medidas da imagem de ouro, 60 côvados por 6 côvados, estavam representados todos os deuses de Babilônia. Desde Bel, o menor dos deuses, representado pelo número 6, até Marduk, representado pelo número 60. 666 deuses estavam representados, pelo menos ali naquela estátua. E Nabucodonosor ameaçou colocar numa fornalha de fogo quem não se ajoelhasse diante da estátua. Todos se ajoelharam, com exceção de Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns perguntam, onde estava Daniel neste momento? Como Daniel tinha uma função muito elevada, existem 2 possibilidades que os eruditos apontam. Como ele tinha uma amizade com Nabucodonosor, possivelmente Nabucodonosor o envia para uma missão especial, ele era um estadista, para poupar Daniel daquele momento, ou Daniel poderia estar no palanque com ele e não ter a obrigatoriedade de se ajoelhar. Uma dessas hipóteses é correta, mas obviamente Daniel jamais teria se ajoelhado também, porque no capítulo 6, quando ele tem mais de 80 anos, Daniel prefere ser jogado na cova dos leões do que deixar de adorar ao Deus verdadeiro. Tá bom? Então você vê que esses amigos de Daniel foram fiéis. E eu recomendo que você faça o seguinte, indo aqui agora para a parte de terça-feira da lição. Você tem que traçar alguns paralelos entre Daniel 13 e Apocalipse 13. Especialmente, eu vou aqui por causa do tempo, eu sugiro que você trace este paralelo aqui, que eu estou lhe mostrando na tela. Faça um paralelo entre Daniel 3,15 e Apocalipse 13,15. Por quê? Você percebe que em ambos os textos, a adoração está envolvida aqui. A adoração ao verdadeiro Deus. Há um conflito entre obedecer aos mandamentos de Deus ou obedecer aos mandamentos dos homens. Aqui está um detalhe.
Quando você vê esse paralelo, você começa a entender o seguinte, bom, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis em permanecerem ao lado do verdadeiro Deus e da adoração ao verdadeiro Deus, quando ocorrer a perseguição, a grande tribulação de Apocalipse 13, nós precisamos permanecermos fiéis a Deus, mesmo que tenha sido dado um decreto de morte contra nós. A fidelidade a Deus até o fim é estimulada, tanto em Daniel 3,15 quanto em Apocalipse 13,15. Ou seja, o princípio é o mesmo: adoração e fidelidade. Tá bom? Então trace esse paralelo entre os capítulos. Porque em Apocalipse 14, 6 e 7, quando o evangelho eterno é pregado a todo mundo, há um convite muito especial no verso 7, que diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso indica que a pregação do evangelho envolve ensinar as pessoas que existe um único Deus verdadeiro e que devemos adorá-lo como nosso Criador. Então a adoração fará parte, né, do desfecho final do conflito cósmico entre o bem e o mal, assim como fez parte da vida, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel capítulo 3. Tá bom? Há muitos outros detalhes entre ambos os capítulos, mas eu farei uma análise com você em outra oportunidade, especialmente na nossa comunidade, quando eu terei mais tempo para isso. Outra coisa que a lição também destaca na parte de segunda é o uso de Romanos 1, 18 a 25. Eu achei interessante essa análise, por quê? Porque aqui mostra que antes da perseguição final, os seres humanos já estarão num estilo de vida idólatra. E olha que interessante, em Romanos 1, 18 a 25, como que os seres humanos manifestam esse estilo de vida idólatra antes do tempo do fim, quando muitos adorarão a besta e a sua imagem. Aqui é dito em Romanos 1, 18 a 25, que aos seres humanos satisfazerem aos próprios desejos pecaminosos, sem considerarem as leis de Deus, incluindo as leis sobre sexualidade, os seres humanos acabam adorando a si mesmos, ou seja, são idólatras. Que interessante, né? Enquanto Jesus não voltar, enquanto não surgir o decreto final de perseguição aos cristãos em Apocalipse 13, os seres humanos já estarão num processo de idolatria do próprio eu. Ao desconsiderarem os padrões morais de Deus e viverem segundo a própria vontade, sem aceitarem o evangelho, muitas pessoas estão sendo idólatras, adoradoras de si mesmas, né? E aí a lição também nos mostra como evitarmos a idolatria de nós mesmos, tá? Óbvio, além de não sermos pecadeiros, né? Não vivermos aquele estilo de vida dos pagãos ali em Romanos 1, 18 a 25, a lição nos mostra algo de muito interessante. Para evitarmos a idolatria do eu ou qualquer outra forma de idolatria, inclusive o venerar imagens de escultura, nós precisamos considerar quem é Deus. Eu gostei muito desse aspecto da lição. Quando eu considero quem é Deus, as outras coisas que tendem a chamar minha atenção para adoração ou veneração, essas coisas perdem o sentido. E eu tenho que considerar a Deus como Criador, o único responsável por eu estar vivo, o único que mantém-me vivo, e eu tenho que considerar a Deus como meu Redentor, aquele que encarnou na segunda pessoa da divindade, veio a esse mundo, encarnou-se, fez homem, João 1,14, para habitar entre nós e morrer pelos nossos pecados. Então, quando eu considero que Deus é o meu Criador e mantenedor e o meu Redentor, tudo mais perde o sentido. Eu não vou adorar ao meu próprio eu, escolhendo um estilo de vida pecaminoso que desagrade a Deus, não vou venerar imagens de escultura, não vou colocar outros seres humanos num lugar que pertence apenas a Deus. Então esta é uma solução proposta aqui na lição, e obviamente com base no texto bíblico,
para que nós possamos evitar a idolatria em suas mais variadas formas, especialmente a idolatria do próprio eu. Indo aqui na parte de quarta da lição, também aprendemos algo de muito precioso. Encontramos no Novo Testamento uma história que serve de pano de fundo, de background, para compreendermos a perseguição que os cristãos enfrentarão pouco antes da volta de Cristo. Essa história se encontra em Atos 12, 1 a 19. Muito importante essa história, eu até fiz aqui algumas anotações na minha Bíblia que eu quero repartir com você. Antes, a lição aqui nos mostra, né, que os filhos de Deus foram odiados ao longo da história. Isso não é de admirar. Jesus mesmo disse, né, que se odiaram e perseguiram a ele, como que não fariam o mesmo com os seguidores dele, não é? Então, os cristãos foram odiados por seus correligionários, judeus na época, e depois acabaram enfrentando a perseguição do Império Romano, tá? E aí nós vemos na história de Atos 12 insights muito importantes sobre como você e eu devemos nos prepararmos para os eventos finais, para a crise final. Como que devemos nos conscientizarmos a respeito deste assunto? Quando você lê Atos capítulo 12, eu fiz aqui algumas anotações que eu quero repartir com você. Você percebe algumas coisas em Atos 12. Aqui é a história em que Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Vamos ler aqui os versos 1 a 3. Eu vou ler aqui outros versos também, mas antes eu quero listar para você o que nós percebemos aqui em Atos 12 que também vai acontecer lá no momento do evento de Apocalipse 13, tá? Você vê ódio civil e religioso contra os cristãos aqui em Atos 12. Você vê decreto de morte, prisão, mas você vê também oração intercessora, paz em meio à perseguição e livramento. Essas 6 coisas, pelo menos, nós percebemos aqui dos versos 1 a 7. E eu vou mostrar isso aqui para você. E é isso que nós temos que ter em mente, que a mesma coisa que aconteceu, ou melhor, a essência do que aconteceu em Atos 12 vai acontecer em Apocalipse 13. Então aqui nós podemos traçar um paralelo entre Daniel 3, Atos 12 e Apocalipse 13. Vamos colocar Atos 12 aqui no meio, só por uma questão sequencial, tá bom? Mas vamos ler aqui Atos 12. Eu quero ler isso aqui com você na parte de quarta da lição. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Primeiro lugar, ódio civil e religioso, porque o verso 13 diz o seguinte: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Então você vê aqui um ódio civil e religioso para com os cristãos. Apocalipse 13 fala de uma união entre Estado e igreja, entre igreja e Estado. Então o ódio civil e religioso voltará nos últimos tempos, só que de uma outra forma, obviamente. Ok? Então olha o que paralelo interessante. Aí no verso 13 você vê a prisão. Pedro é levado para a prisão, né? Aí no verso 5, você e eu aprendemos como nos prepararmos para esses eventos. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então nós devemos praticar a oração intercessora uns pelos outros. Tanto agora quanto no futuro, precisamos orar uns pelos outros para nos fortalecermos espiritualmente e enfrentarmos a perseguição. E olha o resultado da oração intercessora e da comunhão com Deus. Diz no versículo seguinte, no verso 6, que Pedro, mesmo estando no cárcere, ele dormia. E ele dormia tão profundamente que no verso 7 diz que um anjo teve que despertá-lo do sono. Ou seja, Pedro tinha uma relação tão profunda com Deus neste momento. Ele contava com o apoio das orações da igreja, que ele estava de bem com a vida.
Ele não estava contente de estar no cárcere, mas ele conseguiu dormir em paz, porque sabia quem estava dirigindo a vida dele. Olha que lições para nós, para o tempo do fim. E aí no verso 7 você vê que Deus livra Pedro de uma forma sobrenatural, né? Um anjo tira as cadeias dele, faz com que ele passe pelos guardas sem ser visto, e Deus efetua aqui o livramento. Então isso vai se repetir em Apocalipse 13. Vai haver um decreto de morte, diz Apocalipse 13, 15. Porém, neste momento, mesmo que os cristãos sejam perseguidos e seja decretada a morte de quem não adorar a besta e a sua imagem, não há indícios em Apocalipse 13 de que existirão mártires neste período. Então, o que acontece? Vamos passar por uma perseguição, uma pressão espiritual e emocional e política, porém não precisamos temer. Aqui, o sangue dos mártires não será mais como semente, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Então aqui nós precisamos estar preparados, obviamente espertos quanto aos eventos finais, mas não entrarmos em desespero, porque se Deus livrou a Pedro, ele também nos livrará nesses eventos finais. É óbvio que no conflito contra as forças do mal, amigos, alguns soldados saem mortos e outros feridos. Você vê aqui, em Atos 12, que Tiago, irmão de João, foi morto pela espada, e Deus o permitiu. Mas Pedro, aqui Deus não permitiu que fosse morto neste momento. Por quê? Porque Pedro ainda não havia cumprido a sua missão. Depois, mesmo tendo sido liberto, nós vemos em João 21, 18, 19, que Cristo profetizou como Pedro morreria. E Pedro foi morto. Né? Pedro foi morto, crucificado, e muitos dizem que de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de ser morto da mesma forma como Cristo. Ou seja, nós estamos num conflito entre o bem e o mal. Alguns soldados de Jesus saíram mortos, outros apenas feridos. Mas quem faz parte do exército de Cristo é vencedor de uma forma ou outra. Porque Daniel 12:1 diz que um dia se levantará Miguel para libertar o seu povo. E em consequência de Miguel se levantar, Daniel 12, verso 2 diz que ocorre a ressurreição dos mortos. Então a morte para um filho de Deus que foi perseguido, para o mártir, ela não é o fim de tudo. Ela é só um até logo, até o momento em que Cristo vai voltar, ressuscitá-lo e dar a vida eterna a ele. Então, num conflito, numa batalha, há soldados mortos, vivos e feridos. O mais importante é que no reino de Deus todos saem vitoriosos, se você fizer parte do exército correto, do exército de Jesus Cristo. Leia Daniel capítulo 12, versos 1 e 2, e lembre-se também de João 14, 27, João 16, 33. Né? Cristo fala que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E a vitória de Cristo é nossa, porque ele transfere essa vitória para nós. Tá bom? Indo aqui agora para a parte de quinta-feira, e aí vamos finalizar, aqui falando sobre a marca da besta no livro do Apocalipse, a lição nos mostra que a controvérsia final que envolverá a adoração vai dizer respeito à obediência a Deus. Óbvio, isso aqui não é, amigos, uma salvação pelas obras, não é isso, né? A salvação é unicamente pela fé em Cristo. Mas Apocalipse 14, 12 mostra que os crentes que têm fé em Jesus, como resultado, manifestam isso através de uma vida de obediência. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Santos são os crentes convertidos que estão perseverando em meio à perseguição realizada pelas duas bestas de Apocalipse 13. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você percebe? Fé em Jesus e obediência estão de mãos dadas. Não é uma obediência legalista que compra a salvação, porque isso não existe. Efésios 2, 8 e 9 é claríssimo em dizer que as obras não salvam, mas o verso 10 de Efésios 2 mostra que o resultado de um coração, de uma vida justificada por Jesus é a prática de boas obras.
Então, fé e obediência estão de mãos dadas aqui em Apocalipse 14, 12. A lição destaca para nós algo de muito interessante. Como em Apocalipse 14, 6 e 7 há um convite para, além de aceitarmos o Evangelho, que é a salvação por meio de Cristo, o Evangelho eterno, do verso 6 de Apocalipse 14, há um convite para temermos a Deus, darmos glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo. E aí é dito o seguinte: adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, se há um convite para os salvos adorarem a Deus, se estas palavras de Apocalipse 14, 7 são uma paráfrase de Êxodo 20, verso 11, que dá razão para guardarmos o sábado, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E se Apocalipse 14, 12 associa a obediência a uma vida de fé, não há nada de ilógico em compreendermos que a guarda do sábado será um ponto decisivo nos momentos finais da história deste mundo. Tá? Porque há uma menção ao Evangelho, à adoração. O sábado é o único dos mandamentos que nos lembra que Deus é o Criador. Ok? E é justamente o Deus Criador que é questionado em Apocalipse 13. E no capítulo 14 somos chamados a adorarmos aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e não ao poder representado pela besta. Se há menção à obediência no contexto, então queremos ser muito lógico vermos aqui que haverá um decreto obrigando as pessoas a aceitarem um falso dia de guarda no lugar do verdadeiro dia de guarda, que é o único que remete a nossa mente para o Deus Criador. O sábado não é, amigo, cerimonial. Se fosse cerimonial, Deus havia dado uma lei cerimonial para Adão e Eva antes de existir o pecado, que seria uma coisa totalmente ilógica. Em Gênesis 2, 1 a 3, quando ele abençoa e santifica o sábado e descansa naquele dia, Deus, pelo seu exemplo, que é tão valioso para nós quanto uma ordem expressa, pelo seu exemplo, ele mostra para Adão e Eva que o sábado foi abençoado e santificado antes da existência do pecado. Então, o sábado não é um mandamento de ordem cerimonial, mesmo que sábados cerimoniais tenham surgido a partir do sábado do sétimo dia, após o pecado. Tá bom? Isso quer dizer, e aqui eu finalizo, que todo cristão que não guarda o sábado tem a marca da besta? Jamais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O sábado, ele é um sinal, sim, de adoração a Deus, mas essa função do sábado, essa função definitória de qual lado estaremos, será um evento escatológico. Tá? Ninguém que guarda o domingo tem a marca da besta. Isso é um absurdo. Se alguém lhe disse que a igreja adventista ensina isso, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Se você ler, por exemplo, o livro Grande Conflito, de Ellen White, cofundadora do Adventismo, nas páginas 383 e 449, ela é muito clara em dizer que os filhos de Deus estão em todas as igrejas e que a maior parte deles está no mundo protestante. E na página 449, Ellen White diz o seguinte, que os cristãos de gerações passadas, e inclusive hoje, que guardam o domingo, pensando que estão assim guardando o dia do Senhor e são sinceros na sua fé, a graça de Jesus cobre a vida dessas pessoas. Ok? Aí ela diz na mesma página 449, quando, porém, for dado um decreto dominical e todo mundo for esclarecido sobre o assunto, aí sim, quem se decidir pelo domingo, ele vai se decidir por um dia que tem autoridade de Roma papal e não autoridade das Escrituras. Tá ok? Este é um assunto muito amplo, eu dei apenas aqui uma palhinha para você, mas nós vemos que ali em Apocalipse 13, a besta que surge do mar é o mesmo poder representado pelo chifre pequeno em Daniel 7,25. Este poder, diz Daniel 7,25, mudaria os tempos e a lei.
E o único poder político-religioso que abertamente fez uma mudança no decálogo foi Roma Papal. Pegue uma Bíblia, pode ser católica ou protestante, não importa. Abra em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, e compara com o catecismo. E você vai ver as alterações claríssimas. Né? O segundo mandamento, que diz para não adorarmos imagens de escultura, foi tirado do catecismo. Desta parte, não é? Mesmo que apareça em outras partes. O mandamento para guardar o sábado foi alterado para guardar domingos e festas. E o 10º mandamento foi dividido em 2 para suprir a falta do segundo. Nenhum poder na história humana alterou de uma forma tão aberta a lei de Deus como Roma Papal, como profetizado em Daniel 7:25. E este mesmo poder vai querer demonstrar a sua autoridade, levando as pessoas a aceitarem um dia de guarda que tem autoridade romana e não autoridade bíblica. Tá bom? Este é um brevíssimo resumo daquilo que nós cremos sobre o assunto. E eu recomendo muito, né, que você continue se aprofundando nesse tipo de tema. Né? Mesmo que você a princípio tenha dificuldades em crer e não veja muita lógica, né? Existe uma base bíblica e histórica para esta compreensão. E eu vou aprofundar isso em outros momentos aqui no meu canal, mas especialmente na comunidade Na Mira da Verdade. Se você quiser ser avisado do lançamento desta comunidade, vá no link que se encontra na descrição do vídeo, separe um minutinho e se inscreva, porque aí eu posso avisar você do lançamento. E aí eu finalizo o estudo dessa semana. A lição nos mostrou que em Mateus 12, 9 a 14 e em João 5, 1 a 16, os líderes religiosos quiseram matar a Jesus porque ele não seguia as tradições humanas sobre o sábado. Olha que curioso. Cristo guardava o sábado segundo a lei de Deus. Em Mateus 12, eles acreditavam que era um pecado curar um homem no sábado. Só que a Bíblia nunca proibiu isso. Isso era fruto da tradição dos anciãos, as tradições orais deles, que eles criaram em torno do mandamento. Criaram dezenas de regras absurdas. Então Jesus ia contra a tradição humana sobre o sábado e nunca foi contra o sábado. O que isso significa? Que no fim dos tempos, nós vamos ter que escolher entre uma tradição humana sobre o dia de guarda e o mandamento bíblico como se encontra em Êxodo 28:11. Nós vamos ter que fazer uma escolha. Isso significa que a salvação será pela obediência? Jamais. Simplesmente vamos demonstrar através das nossas escolhas que a graça de Jesus é atuante em nossas vidas. Tá bom? Tira da sua mente salvação pelas obras. As obras são resultado de um coração transformado, perdoado, um coração que está sendo regenerado pela graça. As obras são a fase da santificação. Elas não têm nada a ver com a justificação. Tudo bem? Eu espero que essa lição aqui tenha lhe ajudado, né? Que essas considerações tenham sido importantes para você. Lembre-se que assim como os anjos de Deus acompanharam os servos de Deus ao longo de toda a história, os anjos de Deus estarão com os filhos dele nos eventos finais da história deste mundo. Você não precisa se preocupar. O que você tem que fazer é se preparar, ler, estudar a respeito, seguir a sua vida adiante, vivendo de forma plena, prosperando, crescendo, enquanto você aguarda a volta do Senhor. Tudo bem? Muito obrigado por ter acompanhado o estudo aqui no meu canal. Não deixe de se inscrever para eu lhe avisar de outros conteúdos. Não deixe também de curtir esse vídeo e compartilhe com outras pessoas para que esse conteúdo possa chegar até mais longe. Tá? Que Deus guarde a sua vida e nos vemos num próximo estudo.